Sempre um privilégio ter a responsabilidade de trazer a palavra, ainda mais num contexto feliz, chegada do Timóteo, bênção de Deus, como disse a Júlia no grupo, mais um presbiteriano para a nossa igreja. Então, nós estamos dando continuidade à nossa série de estudos sobre as marcas da Igreja Saudável. 10 marcas da Igreja Saudável, sendo que uma delas tem relação com o culto que Deus requer. Nós já estudamos sobre a autoridade, sobre a liderança bíblica, sobre conversão, uma série de temas importantes, todos estão lá na página do nosso YouTube, e na noite de hoje nós vamos estudar sobre o culto. Nós vimos na semana retrasada sobre o culto ser o ajuntamento do povo de Deus, os elementos que Deus coloca no culto, e na semana passada o culto por intermédio do Filho. Na noite de hoje, nós vamos ver um pouco sobre um culto santo. Então, o tema da nossa ministração hoje é um culto santo. Se nos últimos domingos nós vimos mais o culto sobre um aspecto coletivo, como o ajuntamento da igreja, na noite de hoje nós vamos nos deter um pouco mais sobre o culto, sob a perspectiva individual. A nossa vida como uma vida de devoção a Deus. A nossa vida como cristão, sobre o modo como nós devemos nos portar com base naquilo que foi ensinado. Com base nisso, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Romanos 12, versículos 1 e 2. Um texto bem conhecido de todos, Romanos 12, 1 e 2. Nosso texto diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, Pai querido, obrigado por esse tempo. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, cultuando o Teu nome, dizendo que o Senhor é santo, exaltando a Tua misericórdia, a Tua graça, a Tua bondade, o Teu amor por nós, reconhecendo o nosso estado de pecaminosidade, e que apesar disso, o Senhor venha falar conosco, que o Senhor tenha misericórdia de nós, mais uma vez, que o Senhor fale ao Teu povo, que o Senhor aplique as verdades preciosas das Escrituras no nosso coração. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Bom, a carta de Paulo aos Romanos, ela é feita num contexto de que o apóstolo Paulo estava indo em direção à Espanha e tinha como objetivo angariar recursos, e por isso ele manda a sua carta à igreja de Roma. A ideia de Paulo era demonstrar como o evangelho era o evangelho que ele recebeu de Cristo e como que isso implicava a sua vida. Por isso que, para muitos, a carta de Paulo aos Romanos é um grande tratado teológico. E um exercício que um pastor uma vez falou em alguma ministração, e eu recomendo que os irmãos façam, é fazer uma leitura de Romanos de 1 até 16 na íntegra, sem intervalo, pegar e ler a carta de capa a capa. Por que isso é importante? Porque talvez nós consigamos nos aproximar da ideia de Paulo. Porque hoje, a nossa vida, por conta da correria, a gente tem a tendência de ler um capítulo, um versículo, e Deus, com sua misericórdia, com a sua graça, Ele fala através de nós com aquela pequena porção. Contudo, quando nós lemos o texto, no caso da carta de Romanos, do versículo 1 até o último capítulo, capítulo 1 até o último capítulo, nós conseguimos ter uma noção na íntegra daquilo que Paulo queria falar para o povo. Por isso que é importante, de vez em quando, a gente fazer esses exercícios, pegar o livro e ler de capa a capa. Contextualizando, Paulo enviou essa carta com o objetivo de expor a pecaminosidade humana, expor a impossibilidade da salvação pelas obras, expor o conflito de como que o cristão deve se relacionar com a lei, a questão do Israel espiritual e uma série de outros pontos relevantes. E a partir do capítulo 12, o versículo que nós lemos, marca uma virada. A partir do versículo 1 do capítulo 12, Paulo passa à parte prática. Paulo passa a aplicar aquilo que ele ensinou. E eu achei muito propício esse texto, eu creio que o pastor fez de propósito, se não foi, acabou dando certo. Depois de tudo que nós vimos ao longo desses 10 meses de igreja saudável, várias marcas, hoje é o último culto que nós estudamos uma marca da igreja saudável, porque a partir de semana que vem já vai ser os temas relacionados ao Natal. Então, depois de tudo que a gente viu, nada melhor do que fechar com uma ministração sobre aplicações práticas. Nada melhor do que fechar com uma ministração sobre como nós devemos nos portar quando nós saímos daqui da igreja, como nós estamos no nosso trabalho, na nossa casa, com nossas famílias e assim por diante.
E como uma pessoa que estudou bastante tempo por concurso, eu fiz um resuminho para vocês aqui da pregação para ficar mais fácil. Então, o resumo de hoje seria mais ou menos o seguinte: o culto santo pressupõe o reconhecimento das misericórdias de Deus para com o seu povo, o qual deve se entregar inteiramente, a fim de gerar uma mudança de vida que ultrapasse as quatro paredes e permita experimentar a vontade de Deus. Então, se por algum motivo você vier pegar no sono ou desatenção, o resuminho está dado. Os 4 pontos da mensagem serão misericórdias, entregar inteiramente, mudança de vida e vontade de Deus. E apesar de 4 pontos, respeitaremos o tempo sem nenhum tipo de problema. Tópico 1. Não há santidade sem misericórdia. Nosso tema é o culto santo e não há santidade sem misericórdia. Hoje, nós cantamos várias músicas que falam sobre a misericórdia, sobre a graça, sobre a importância de reconhecer a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. E Paulo começa o seu texto dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias. Paulo, o verbo rogar que Paulo utiliza aqui, é um verbo de uma forte súplica, um pedido com intensidade, um pedido no sentido tipo assim, por favor, façam isso. Só que ele não faz isso, façam isso porque eu estou pedindo, façam isso porque eu sou o apóstolo Paulo, façam isso porque vocês são fortes. Não, rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus. O fundamento do pedido de Paulo são as misericórdias de Deus. As misericórdias de Deus é aquilo que nós experimentamos dia após dia. E relembrando um conceito básico de teologia, mas é sempre bom a gente relembrar, a misericórdia seria quando nós não recebemos a punição que nós merecíamos. Nós merecíamos a punição do inferno, nós merecíamos a ira de Deus, mas nós não recebemos. A graça, por sua vez, seria o favor imerecido, quando nós recebemos algo que nós não merecíamos. E um estudioso diz que a salvação representa as 2 faces dessa moeda, porque nós não recebemos aquilo que merecíamos, que era o inferno, e recebemos o céu em lugar, e recebemos a vida eterna no lugar. Então a salvação seria a atuação da misericórdia e da graça. E assim como não há santidade sem misericórdia, nós precisamos reconhecer que não há santidade sem um reconhecimento da humildade. Por quê? Se nós lembrarmos um pouco sobre o ministério de Cristo, o período que ele esteve aqui na terra, nós vamos ver que um dos grandes conflitos que ele teve foi com os fariseus. Porque os fariseus, eles tinham um bom conhecimento teológico, porém, na hora de colocar esse conhecimento em prática, eles subjugavam o povo com mais regras e mais normas, dificultando o povo seguir ao próprio mandamento de Cristo. E uma das principais marcas dos fariseus era o orgulho. Então, do mesmo modo que não há santidade sem misericórdia, não há santidade sem humildade, porque a misericórdia tem muita relação com o perdão. O perdão é aquilo quando você sofre uma ofensa e acaba sendo perdoado. Você faz uma ofensa e acaba sendo perdoado. Qual que é a lógica aqui? Nós ofendemos a Deus diariamente e ainda assim Ele nos oferece perdão. Nós ofendemos a Deus com nossas ações, com as nossas atitudes, mas ainda assim Ele nos oferece perdão. João Calvino, ao analisar esse capítulo, ele diz o seguinte: a súplica de Paulo nos ensina que os homens jamais adorarão a Deus com sinceridade de coração, nem se despertarão para o temor e a obediência a Deus com suficiente zelo, enquanto não entenderem consistentemente o quanto são devedores à misericórdia divina. Nós precisamos nos lembrar dia após dia que nós somos devedores à misericórdia, porque quando nós lembramos que nós devemos algo para Deus, o modo como a nossa vida vai se portar é diferente. Aquela parábola do credor incompassivo diz muito disso. Ele recebeu um perdão muito grande, de uma dívida muito alta, porém na hora de ele exercer o perdão com uma dívida muito menor, ele não exerceu. Então, esse primeiro tópico, que fala sobre santidade, precisa cair na nossa mente como um alerta. Não há santidade sem misericórdia. Não há como prestarmos um culto santo a Deus sem reconhecermos que nós somos dependentes da sua graça, que nós somos dependentes do seu amor, que nós somos dependentes da sua ação para nos salvar por completo. Assim como não há santidade sem misericórdia, o texto avança e chegamos ao nosso segundo tópico, que diz: não há santidade de maneira parcial. Não há santidade de maneira parcial. O texto continua dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando a gente analisa a nossa vida hoje, a gente vive uma vida muito fragmentada, no seguinte aspecto: se eu perguntar para algum de vocês, e aí, como que está a sua vida hoje?
Provavelmente você vai me responder, tá tudo bem, eu estou com um problema na área financeira, mas está tudo bem. Eu estou com um problema na área espiritual, mas está tudo bem. No trabalho está bem, mas a minha família está mais ou menos. A gente tem essa mania de fazer uma separação da nossa vida em áreas, como se fossem várias caixinhas. Porém, quando nós olhamos para a Bíblia, e olhamos para o Evangelho, e olhamos para essa passagem, nós vemos que não há como você apresentar o seu corpo a Deus de maneira parcial, porque o corpo ele é oferecido por inteiro. Hernandes Dias Lopes, ao comentar essa passagem, ele diz que o animal que era oferecido como sacrifício, ele ia por inteiro. Tinha que ser um animal perfeito, um animal sem nenhum tipo de mácula. E, a título de esclarecimento, a gente está tratando aqui do sacrifício para a santificação, porque nós vimos semana passada que o sacrifício para a salvação é Cristo Jesus. Contudo, esse sacrifício para a salvação deve ser integral. E uma aparente contradição que o texto tem aqui, mas não é uma contradição, diz o seguinte: apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. A ideia de sacrifício demonstra morte. A ideia de sacrifício demonstra que você vai morrer por alguma coisa. Contudo, o apóstolo Paulo nos orienta a apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo. Ser um sacrifício vivo demanda reconhecer aquele dilema que a gente sempre ouve da nossa velha natureza e da nossa nova natureza. Porque quando nós estudamos as doutrinas básicas da fé cristã, nós vemos que um dia nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E por conta disso, nós somos uma nova criatura. Porém, uma frase que, eu não sei se é de Lutero, é de algum reformador da igreja, diz o seguinte: eu achei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas infelizmente ele sabia nadar. E essa é uma verdade nas nossas vidas. Muitas vezes nós nos esquecemos que o nosso velho homem ainda habita em nós. O nosso velho homem e a nossa natureza pecaminosa continuam habitando em nós. Por isso, o desafio de Paulo é apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável. E nesse aspecto da santidade, é importante destacar algo que Timothy Keller diz no seguinte aspecto: ser um sacrifício vivo implica em se dispor ativamente a obedecê-lo em qualquer coisa que ele diga e passivamente a agradecer a Deus por tudo que ele envia em qualquer área de nossas vidas. Essa ideia de sacrifício vivo demonstra uma entrega integral, demonstra uma entrega completa, demonstra você se entregar sem reservas, algo que é muito complicado em dias de hoje. Nós temos a tendência de querer segurar uma parte das nossas vidas em nossas mãos. Nós temos a tendência de querer segurar um aspecto da nossa vida na nossa própria mão. Olha, eu entrego A, B, mas C eu deixo comigo. Eu não creio que Deus tenha competência para resolver esse problema. Muitas vezes nós falamos isso com todas as letras, mas muitas vezes, com as nossas atitudes, nós demonstramos isso. Então, a ideia aqui é entender que o sacrifício vivo é algo que demanda esforço. E o texto continua dizendo: apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Talvez essa expressão culto racional seja alvo de várias interpretações equivocadas ao longo da história. Muitas pessoas, quando ouvem essa expressão culto racional, logo vem à mente um culto gélido, sem nenhum tipo de emoção, um culto onde as pessoas única e exclusivamente ouvem uma música e prestam um culto a Deus, sem nenhum tipo de sentimento. Porém, a ideia aqui não é essa. Quando você busca estudar um pouco mais o texto e ver no próprio original das Escrituras, a ideia de racional, ela pode ser substituída por um culto lógico, um culto coerente. Então, a ideia aqui, com base no que Paulo diz, é que vocês apresentam o vosso corpo por sacrifício vivo e santo e agradável, que é o vosso culto coerente, que é o vosso culto lógico. Quando nós entendemos aquilo que Cristo fez por nós, ao nos salvar e nos libertar, não há nada mais lógico e não há nada mais coerente do que apresentar o nosso corpo por inteiro, apresentar o nosso corpo por completo. Acho que não lembro qual foi a temática, mas nós estudamos um pouco sobre o aspecto da conversão. Uma das marcas da igreja saudável é que os membros dessa igreja reconheçam o aspecto da conversão. Por quê? Porque a conversão nada mais é do que um processo interno que tem reflexos externos. Então, quando você entende que Jesus Cristo morreu na cruz e você estava num lamaçal de pecados e hoje você tem acesso a Deus, não há nada mais coerente do que entregar a sua vida a Ele. Continuando, mais uma citação de Timothy Keller, ele diz o seguinte: a partir do momento que você tem uma boa perspectiva da misericórdia de Deus, qualquer coisa menor que um sacrifício total e completo de si mesmo é absolutamente irracional.
Se o que ele fez não leva a quebrar o gelo de nossas almas, precisamos nos perguntar se algum dia compreendemos o Evangelho. A ideia aqui é justamente confrontar aqueles cristãos que têm uma dificuldade de se entregar por inteiro a Deus, de confrontar aquelas pessoas que se entregam com reservas, porque talvez essas pessoas que se entregam não querem se envolver por completo na obra de Deus, não querem se entregar por completo no serviço missionário de Deus, talvez elas não experimentaram de fato o novo nascimento, talvez não experimentaram de fato uma conversão, porque quando nós entendemos aquilo que Cristo fez por nós, como a gente citou anteriormente, nós devemos estar dispostos a cumprir o propósito dele, ainda que vá contra a nossa vontade, ainda que impacte as nossas vidas. Por isso, não há como prestarmos um culto santo a Deus de maneira parcial. Por isso, não há santidade de maneira parcial. Se nessa noite, por algum motivo, nós estamos com algum tipo de reserva mental com parte do nosso relacionamento com Deus, que o Espírito Santo possa quebrar o nosso coração, que o Espírito Santo possa quebrantar a nossa mente, para que nós nos entreguemos por completo a Ele, sem nenhum tipo de reserva. E o texto avança: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E a segunda parte: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mas aqui, o terceiro tópico: não há santidade sem mudança de mente. Não há santidade sem mudança de mente. Nós que vivemos neste mundo, e a gente tem uma certa visão da realidade, a gente sabe que não existe neutralidade no mundo. A gente sabe que tudo que nós fazemos ou tem o objetivo de glorificar Deus, ou tem o objetivo de glorificar qualquer outro ídolo que não é Deus. A nossa própria vontade, as riquezas, qualquer tipo de coisa. E com base nisso, o apóstolo Paulo, obviamente inspirado por Deus, ele usa duas palavras que são bem interessantes: a palavra conformeis e transformai-vos. Se você pegar essas duas palavras, o conformeis e o transformai-vos, são duas palavras que possuem no radical a palavra forma: conformeis e transformai-vos. Porém, quando você adentra um pouco mais nas Escrituras, você vê que o radical da palavra forma, do conformeis, tem relação com a palavra esquema. E o radical da palavra forma, do transformai-vos, tem relação com a palavra metamorfo. Por que é importante essa distinção? Porque a palavra conformai-vos aponta para o mundo. Não vos conformai-vos com este mundo. Nós não devemos deixar que a nossa mente se amolde ao padrão desse mundo. Um exemplo que eu gosto muito de dar é sobre quando você vai fazer aquelas forminhas de gelo. Você faz a forma de gelo da forma que você quer. Você quer fazer uma forma de gelo pequena, você coloca pouca coisa, pouca água, e assim vai. Muitas vezes, nós deixamos a nossa mente se moldar a esse padrão do mundo. Isso é muito perigoso. E isso entra de maneira muito sutil na igreja. Muitas vezes, através de sincretismo religioso, através de situações que, sempre foi assim, todo mundo faz, não tem nenhum tipo de problema, nós vamos nos amoldando. E nós somos chamados a não apenas não nos conformarmos, não vos conformeis, mas transformai-vos. É aí que é a grande questão. A vida toda do cristianismo é com base em duas ações: despir o velho homem e revestir do novo homem. Despir e revestir. Aqui é a mesma coisa. Não basta você não se conformar e ficar, o mundo está perdido. Você precisa fazer alguma ação positiva. É aí que entra o grande segredo desse texto. Paulo orienta os cristãos a renovar a nossa mente. E como nós renovamos a nossa mente? Através da leitura da palavra. Não tem outra opção. Nós precisamos renovar a nossa mente com base naquilo que a própria palavra de Deus diz. Se você lembrar, lá em Colossenses 3, ele diz o seguinte: habite ricamente em vós a palavra de Deus. Nós precisamos ter uma paixão pela palavra, um apego pela palavra, a fim de que nós consigamos oferecer um culto santo. Lá em 1 João, diz o seguinte: não ameis o mundo, nem o que há no mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Do mesmo modo como Paulo faz essa distinção entre a vontade do mundo e a vontade de Deus, João faz a mesma coisa. E a Bíblia é recheada de passagens com essa diferença entre a vontade de Deus e a vontade do mundo. E é aí que entra um grande ponto, meus irmãos. Essa diferença entre mundo e Deus, muitas vezes, vai bater na nossa porta.
Muitas vezes vão chegar situações em que você vai ter que escolher entre A e B. E muitas vezes essa situação vai caber única e exclusivamente a você. Ninguém mais vai saber se você fez o certo ou se você fez o errado. Mas o cristão, ele é chamado a exercer os princípios de Deus independentemente de um controle externo. Olhando um pouco sobre a ótica da política, muitos governantes não fazem coisas erradas por medo do controle, por meio da punição. Mas nós que somos cristãos, não devemos fazer a coisa errada, não por medo da punição, mas sim porque nós fazemos aquilo que é certo. Nós seguimos aquilo que está na palavra de Deus. Nós seguimos a Escritura. Então, a primeira coisa, a nossa mente precisa ser renovada pela palavra, e não somente isso, a nossa mente vai ser transformada pelo Espírito Santo. A palavra que, como eu disse anteriormente, que Paulo utiliza de transformação é metamorfos, que vem de metamorfose. O exemplo clássico de metamorfose das aulas de biologia era a questão da borboleta. Ela vira, está num casulo e transforma a borboleta. O processo de transformação é interior. Muitas vezes ninguém está vendo o que está acontecendo ali dentro, mas quando há transformação, ela é visível. É aí que entra um grande ponto. Não há como o cristão ser transformado se a mudança não for visível. Se nós não nos... Fazendo uma analogia, se nós não nos portarmos como borboletas e continuarmos nos portando como casulo, não tem diferença. Não vamos conseguir salgar o mundo, não vamos conseguir ser luz do mundo. O grande desafio para nós cristãos é ter a nossa mente constantemente renovada pela palavra. Continuando com o Timothy Keller, ele diz: portanto, nossa mente é renovada pela palavra e pelo Espírito de Deus, resultando em raciocínios santos que nos levam a nos oferecer como sacrifícios. Uma situação que eu ouvi desde pequeno era que o Espírito Santo vai nos iluminar nas situações difíceis. E tem uma passagem bíblica que o próprio Cristo fala que quando você estiver nas autoridades, o Espírito Santo vai levar a palavra. E uma vez eu estava no acampamento, descendo, não sei se era Manaim, algum acampamento que tinha que descer um lugar bem escuro, assim. Por algum motivo, eu não estava muito afim de ficar fazendo alguma coisa, fui descer o acampamento sozinho. Estava bem escuro, bem escuro. E todo cristão, quando está no momento de escuridão, um lugar que parece um vale, qual versículo vem à nossa mente? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Qual que é a ideia aqui? Esse versículo só entra na nossa mente porque um dia a gente leu a Escritura e o Espírito Santo iluminou. Infelizmente, muitos cristãos contam apenas com a ajuda sobrenatural do Espírito Santo. Deus, eu estou passando por uma dificuldade, fala comigo. Mas Deus fala através da Escritura. Várias e várias situações nós já vivenciamos, e cada um aqui pode ser testemunha, de situações difíceis, que na hora veio aquele versículo, na hora veio aquele provérbio, na hora veio aquela situação bíblica, que você fala assim, nossa, foi isso que aconteceu, aquele personagem bíblico, aquela situação que aconteceu na igreja, que aconteceu na palavra de Deus. Por que eu falo isso, meus irmãos? Não há santidade sem mudança de mente, e a mudança de mente demanda ser algo ativo. Quando nós estamos estudando uma nova língua, o que a gente procura fazer? Se colocar em situações para ouvir aquele idioma. Eu vou assistir um filme em inglês, eu vou ouvir uma música em inglês, para forçar o nosso cérebro a pensar de uma maneira diferente. Com o Evangelho é a mesma coisa. Se nós não ouvimos a palavra de Deus através de pregações, se nós não lemos a palavra de Deus através do Evangelho, como na hora da dificuldade a palavra de Deus vai estar na nossa mente? Não vai. Vai vir os nossos pensamentos. E na hora de resolver o conflito, nós vamos resolver com a força do nosso braço. A Bíblia é recheada de exemplos na história de homens que vivenciaram conflitos, que tiveram conflitos, não resolveram com base nas Escrituras e acabaram sendo prejudicados. E, infelizmente, o povo de Deus continua caindo no mesmo problema. Tem uma situação, eu vou resolver assim ou assado? Eu vou do jeito errado. E assim vai. E aí que nós chegamos ao ponto principal, talvez, que não há vontade de Deus sem santidade. Não há vontade de Deus sem santidade. Muitas pessoas, elas buscam experimentar a vontade de Deus, como se fosse uma coisa mística e uma coisa sobrenatural. Eu preciso saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Eu preciso saber o que Deus quer para mim assim, assim, assado. E muitas vezes, se não em quase todos os casos, a vontade de Deus já está revelada na sua própria Escritura. A vontade de Deus já está revelada na própria palavra. Vou dar um exemplo. Imagine a seguinte situação hipotética. Joãozinho está trabalhando numa empresa. Está lá na empresa, a situação está difícil, o dinheiro está contado, ele ganha R$ 1.500 por mês. Daí ele chega na empresa, o patrão chama ele para conversar e fala assim, Joãozinho, seguinte, a situação está complicada aqui na empresa, daí já vai aquele discurso, o Joãozinho começa a ficar desesperado. E ele fala assim, mas eu tenho uma ideia boa, eu vou mandar você embora, sem justa causa, mas você vai continuar trabalhando aqui. Só que daí você vai receber um pouco menos, só que você vai conseguir receber o seu seguro e vai conseguir acessar seu FGTS. Joãozinho pensa, resposta de oração, estou pedindo dinheiro, Deus mandou essa situação.
Joãozinho chega na casa dele, conta para Mariazinha. Mariazinha, aconteceu isso, isso, isso. Mariazinha, uma mulher da SAF, mulher crente, fala, meu irmão, não está dando certo. Isso daí é contra a palavra de Deus. Ah, mas todo mundo faz. Ah, mas é normal. Ah, ninguém vai ser prejudicado. Sem uma análise profunda, nós temos duas situações aí. Mentira, uma falsa demissão, e outra, apropriação do dinheiro público indevidamente. Qual que é a ideia aqui, meus irmãos? Eu trouxe um exemplo do cotidiano para demonstrar o quê? A vontade de Deus, muitas vezes, ela é clara. Ela está nas Escrituras. Nós não devemos mentir, nós não devemos roubar, nós não devemos pegar o que é nosso. Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é que a vontade de Deus não é uma causa, e sim uma consequência. O povo de Deus, muitas vezes, deixa de experimentar a vontade dele por violar os seus mandamentos. Nós cremos que Deus é soberano, porém, o povo de Deus, muitas vezes, opta por caminhos tortuosos. Vou dar um exemplo de personagem bíblico. José. José, por toda a sua vida, ele sempre teve em mente, por meio de sonhos de Deus, que ele seria governante. Não sabia como, mas seria. Que as pessoas se prostrariam a ele, e assim vai. Todo o contexto histórico a gente sabe, José é vendido para o Egito, chega lá, está num contexto, está na casa de Faraó, do governante lá. Daí a mulher de Potifar chega para ele e oferece uma situação. José tinha duas opções. Ou ele podia legitimar o pecado e pensar, é assim, eu vou ser governante dessa maneira, eu vou ter um relacionamento com ela, e Deus vai dar um infarto no coração do governante e eu vou ser o rei, está tudo certo. Porém, José, ele fez a decisão correta, ele não violou a lei de Deus. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Nunca a vontade de Deus vai passar por um ato de violar os seus mandamentos. Nunca vai acontecer isso. Porque Deus, ele é santo. Deus, ele é perfeito. Ele nunca vai te colocar numa situação que a única opção vai ser pecar. Mas a única opção que tinha era pecar. Não. Muitas vezes a gente se coloca em enrascadas em nossa vida porque nós nos esquecemos de cumprir o mandamento de Deus. Não há vontade de Deus sem santidade. O texto é muito claro quando ele diz o seguinte: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muitas vezes as nossas orações terminam com essa frase: Deus, eu quero experimentar a sua vontade que é boa, perfeita e agradável. Porém, nós nos esquecemos que esse versículo é a conclusão de um raciocínio que começa com o reconhecimento da misericórdia, passa por uma entrega de sacrifício vivo, passa por não nos conformarmos com esse século e transformar com a renovação da nossa mente. Aí sim, nós vamos experimentar a vontade de Deus. Aí sim, nós vamos conseguir desfrutar da vontade de Deus para nossas vidas. Só que isso só vem depois de muito esforço. Isso só vem depois de muita mortificação da nossa carne. Ao comentar essa passagem, Augusto Nicodemos diz o seguinte: quando nós temos o corpo consagrado e a mente transformada, então Deus tira a venda dos nossos olhos e permite compreender a sua vontade para a nossa vida. Quanto mais perto de Deus, mais fácil perceber o propósito de Deus para a nossa vida. Estudos psicológicos, sociológicos, falam que, geralmente, a nossa personalidade, as nossas atitudes, elas têm íntima relação com as pessoas que estão ao nosso redor. Por isso que as pessoas que são parentes têm uma certa proximidade. Se isso tem um viés correto, até sob o aspecto horizontal, que dirá no aspecto vertical. Quanto mais perto eu estou de Deus, mais eu vou me parecer com Cristo. Quanto mais perto eu estou de cumprir a sua vontade, mais eu vou conseguir experimentar a sua vontade. Observe, meus irmãos, que a compreensão da vontade de Deus, ela não é uma coisa que vai surgir da noite para o dia. Como Nicodemos também diz, se você quer saber a vontade, que você quer saber o que Deus fala, leia a Bíblia. Se você quer ouvir a voz de Deus, leia a Bíblia em voz alta. Muitas vezes nós queremos uma coisa mística, Deus revela para mim assim, assado. Pode acontecer? Pode, mas é muito raro. O normal é Deus revelar através da sua palavra. Então, meus irmãos, caminhando para nossas aplicações. A primeira aplicação é a seguinte: a motivação das nossas boas ações deve ser nossa gratidão pelas misericórdias de Deus em nossas vidas. A motivação das nossas boas ações deve ser a gratidão pelas misericórdias de Deus em nossas vidas. Muitas vezes nós, crentes reformados, somos criticados por não fazer boas obras. E em que pese até um ponto isso possa ser verdade, a grande questão que eu quero levantar essa noite é: qual é a motivação das nossas boas ações? A única motivação passível e possível deve ser o reconhecimento das misericórdias de Deus.
Porque Deus fez isso por mim, eu vou conseguir fazer aquilo. Porque Deus um dia me amou, eu vou amar meu próximo. Porque Deus um dia me perdoou, eu vou perdoar meu próximo. Porque Deus um dia me abençoou, eu vou abençoar meu próximo. O cristianismo é a única religião que o pois vem depois de uma ação divina. Todas as demais religiões faça isso para ser aceito. Faça isso para obter a vida eterna. No cristianismo, você obtém a vida eterna e depois você faz isso. Isso é fantástico, porque a nossa obediência não vai ser mais uma obediência baseada no medo, baseada no desespero, mas sim uma obediência baseada em tentar agradar ao Pai. Um exemplo que vale bem aplicar aqui, eu gosto muito de usar o João Felipe de exemplo, é muito bom, é sempre legal. Ele estava coçando, ele esperando para usar de exemplo. Vamos lá imaginar que o João Felipe, o menino gosta de jogar bola, ele está lá e o Márcio está lá vendo na torcida, jogo decisivo, escolares, e o João Felipe quer fazer um gol para o pai dele. Ele se esforça, mas ele não consegue fazer o gol. No final do jogo, o amor do Márcio pelo João Felipe vai ser maior ou menor por conta do gol? Não. Porém, o desejo do João Felipe de fazer um gol é um desejo legítimo, de agradar ao pai. O que eu quero dizer? O amor de Deus por nós não está baseado em aquilo que a gente faz. Porém, o nosso coração e o nosso desejo de agradar ao Pai é aquilo que deve nos motivar a fazer aquilo que é correto. Então, por isso, a motivação das nossas boas ações deve ser nossa gratidão pelas misericórdias de Deus em nossas vidas. E a segunda aplicação, meus irmãos, precisamos evitar que fiquemos com boa teologia aos domingos e pouca aplicação prática no resto da semana. Isso é algo que fala muito aos nossos corações. Como eu disse, todo domingo aqui a gente ouviu várias mensagens interessantes sobre vários assuntos complicados, assuntos densos, temas que muitas vezes a gente não conhecia, e fomos desafiados, semana após semana. Mas, com base em tudo aquilo que a gente ouviu até hoje, qual tem sido a nossa resposta? Nós vamos responder com um coração passivo, que recebe tudo e fala, tá bom, ano que vem tem mais? Ou nós vamos receber tudo e pensar, como que eu posso abençoar o meu próximo? Quando Cristo ele foi interpelado sobre o resumo de toda a lei, ele disse, o resumo é, amarás o seu Deus de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. Nós temos demonstrado amor a Deus com as nossas ações? Nós temos demonstrado amor ao próximo com as nossas ações? Quando a gente sai daquela porta para fora, a gente é conhecido como cristão ou é conhecido como uma pessoa que não sabe nada de teologia? Se alguém chegar aqui hoje, ela vai se surpreender, encontrei fulano na igreja, ou vai falar, agora entendi porque você é assim, porque você frequenta tal igreja. A grande chamada para nossas vidas, nessa noite, é que a boa teologia, ela deve caminhar para a prática. Paulo, ele faz um excelente trabalho de explicar o evangelho. Só que depois que ele termina o capítulo 11, a ele, pois a glória eternamente, amém. Ele não termina a carta aqui. Ele poderia terminar a carta aqui, mas ele começa com uma série de exortações. E quem já leu a carta de Paulo aos Romanos, são exortações difíceis. Vamos pegar o versículo 9 aqui só. O amor seja sem hipocrisia. Tem outro que fala de amai os seus inimigos. Uma série de exortações complicadas de nós colocarmos em prática. Porém, são verdades bíblicas que nós precisamos colocar. Que o Espírito Santo possa nos ajudar a colocar essa verdade em nossas vidas e nós possamos sair daqui transformados. A terceira aplicação diz, a mudança de mente implica em afastamento do mundo e proximidade com a palavra de Deus. A mudança de mente implica em afastamento do mundo e proximidade com a palavra de Deus. Recentemente, eu fui na academia, uma coisa bem rara, fui na academia, e na academia estava tocando uma música bem aleatória. E uma das partes da música dizia o seguinte, eu não lembro a música inteira, mas era mais ou menos assim, se existe sentimento, não há adultério. Qual que era a ideia da música? Fica a dica aí, Mateus, muda a playlist lá na música de vez em quando, tá? Qual que é a ideia aqui? A ideia da música era tentar legitimar algo que é errado. Por que eu falo isso? Romanos 1 deixa claro que o ser humano, ele não consegue anular Deus, ele não consegue falar que Deus não existe, mas ele vai perverter a glória de Deus em coisas corruptíveis, ele vai transformar algo que é santo, puro e belo, em algo que é legitimado. Qual que era a ideia do autor da música? É o seguinte, se o seu casamento não está bom, e você está gostando de outra pessoa, se tem sentimento, não é adultério, então você não está pecando. O ser humano, ele é hábil em criar subterfúgios para falar, não é bem assim, eu não estou pecando, porque está indo para essa linha. E o que isso tem a ver com esse tópico? A mudança de mente implica afastamento do mundo e proximidade com a palavra de Deus. Um crente que não está muito ligado com a palavra, começa a ouvir essas músicas e fala, verdade,
Deus quer que eu seja feliz, eu não estou sentindo mais nada, então eu vou mudar de vida, eu vou seguir por aí. E assim, vários casamentos são desfeitos, várias famílias são destruídas, por quê? A pessoa vai nesse mundo, estou no sentimento, então tá bom. Então, a mudança de mente implica em afastamento do mundo e proximidade com a palavra de Deus. Quando nós temos proximidade com a palavra de Deus, qualquer coisa que viola a sua palavra, vai ligar um alerta na nossa mente. Opa, está falando alguma coisa que está contra a palavra. Isso não pode ser verdade. E, por fim, a nossa última aplicação: ao obedecermos os mandamentos divinos, poderemos experimentar a sua vontade e deleitar em sua presença. Eu creio que todo mundo aqui quer experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Óbvio que a gente quer isso. Só que esse experimentar, ele envolve sacrifício. Experimentar envolve transformação da mente. Experimentar envolve negar a nós mesmos. Quando Jesus foi interpelado por um de seus discípulos, diz o seguinte: se você quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo e siga-me. O evangelho verdadeiro, em nenhum momento ele prega facilidade. O evangelho verdadeiro, em nenhum momento prega tranquilidade. Pelo contrário, ele prega que existe uma guerra com a nossa própria carne. Ele prega que existe uma guerra entre nós e o mundo. Ele prega que existe uma guerra entre nós e o diabo. Portanto, nós precisamos entender que eu só vou experimentar a vontade de Deus quando eu obedecer aos seus mandamentos. Que nessa noite nós possamos olhar para as verdades dessa Escritura e olhar para o nosso coração. Eu tenho reconhecido as misericórdias de Deus? Eu tenho entregado o meu corpo por completo? Eu tenho vivenciado uma mudança de mente? E por fim, eu tenho feito isso com o objetivo de experimentar a vontade de Deus? Ou a minha vida tem sido uma vida daquele modo Gabriela? Eu cresci assim e eu vou sempre assim. O crente não pode ser assim. O crente tem que estar em constante transformação. Nós precisamos sempre mudar. Por quê? Nós somos chamados a ficar mais parecidos com Cristo. Se o Lucas de hoje é igual ao Lucas de 2010, 2014, alguma coisa está errada. Nós precisamos evoluir espiritualmente. E nós, como igreja, para ser uma igreja saudável, precisamos crescer. Precisamos crescer individualmente, crescer em coletividade, e um crescimento passa pelo reconhecimento da necessidade de aplicar os princípios de um culto santo. Amém? Convido o grupo de louvor a subir aqui. Vamos orar.